Estamos de volta com o Alpha Channel News, direto à entrevista com Pablo Marçal. Nascido em Goiânia, Pablo Marçal tem 35 anos, é casado, tem 4 filhos, é empresário, formado em Direito. Marçal é criador do Método IP, um treinamento de inteligência emocional baseado em programação neurolinguística. Tudo bem, Marçal? Tudo ótimo. Bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Imagina, eu ia abrir a entrevista falando que você é candidato à presidência da República, mas continuo. temos novamente esse impasse, né? Mas parece que foi barrado ali no TSE. Explica pra gente como que tá. Tá sob júdice, a gente continua, né, a candidatura e só pode falar que não é depois do dia 12, que é o prazo final. Entendi. Então a gente está recorrendo, inclusive Certo. é um atentado à democracia do Brasil que está acontecendo. Assim como aconteceu com o Silvio Santos, quando tem algum empreendedor, alguém diferente, um outsider na política nacional, eles arquitetam um grande plano para tirar essa pessoa, que essa pessoa dá conta de resolver o problema, mas lá ninguém quer resolução de problema. Porque esse impasse já está se arrastando, né? Desde que você lançou a candidatura. Na verdade, foi um golpe que aconteceu dentro do partido, né, na virada da noite, onde a convenção do PROS Nacional aprovou a minha participação de forma unânime. Trocaram a presidência do partido na justiça, para apoiar o PT, inclusive. Né? Então, o responsável por isso tudo tem nome, tem sobrenome. Às vezes, a pessoa que está assistindo não gosta de ouvir uma palavra pesada, mas é um ladrão que quer tomar a presidência do Brasil. Tomou meu tempo de televisão, tomou meu partido. Infelizmente, o brasileiro, se não reagir, vai pagar caro com a própria vida. Então, a gente vai considerar aqui Pablo Marçal candidato à presidência da República, sob correto? júdice, sim. Certo. Então vamos lá, vamos falar de alguns tópicos que a gente considera talvez os principais, né, que a gente pode abordar até pelo nosso tempo que não é muito extenso. Vamos começar falando de economia. Tivemos aí pandemia, agora guerra na Ucrânia, tudo isso impacta, né, o mundo e o Brasil, que obviamente também sofremos com esse fenômeno. E aí eu queria te perguntar justamente a sua proposta, né, para alavancar a economia, né, porque você vai pegar aí uma bucha, digamos assim, para reativar a economia no país. Quais seriam seus planos? Olha, eu, sinceramente, quando você fala assim, você vai pegar uma bucha, eu vejo que eu não estou pegando a Venezuela, eu não estou pegando a Argentina, Sim. não estou pegando Cuba, né, que são países, sim, que viraram buchas. O Brasil está com a inflação menor que a dos Estados Unidos, algo histórico está acontecendo. O Brasil está crescendo. O Brasil, desde a década de 80, não tem deflação. No mês de julho e no mês de agosto tiveram deflação. Então é o contrário da inflação, para você que às vezes não entende pouco de economia, né? Você produz economia, às vezes você não conhece tecnicamente. Então assim, não está tão alarmante. O que eu vejo de alarme na economia é esse assistencialismo infinito que a gente tem aí em relação a 60 milhões de brasileiros. Isso, para eles, a gente investe mais de 100 bilhões por ano, e eles acham isso uma esmola e o país não cresce. Então, uma grande virada que a gente pode produzir na economia é a abertura de empresas. Não adianta, se a gente não tiver empresas, a gente não tem emprego. Político que promete emprego, sem prometer empresa, sim, ele é mentiroso, porque quem gera emprego não é o político, são as empresas. Então, a gente como políticos, nós vamos de financiar negócio. Nós precisamos, ao invés de construir porto em Cuba, metrô na Venezuela com dinheiro público do BNDES, a gente tem que investir a energia aqui. Investir aqui em infraestrutura, nós vamos fazer o país avançar. Então, primeira coisa, né, um alvo em 1460 dias é abrir 10 milhões de novas empresas. Essas 10 milhões de novas empresas vai gerar pelo menos 50 milhões de novos empregos. Na economia também, 54% das empresas no Brasil hoje só tem um funcionário, o próprio dono. O que a gente precisa fazer? Desonerar a contratação. Não adianta. Por que não tem outro funcionário? Porque se tiver mais funcionário, vai pagar mais imposto. Se eu pago, por exemplo, R$ 1.500 para um funcionário, o governo me cobra R$ 1.500 de imposto. Então, quem é a pessoa que vai chamar um funcionário para ter que pagar 2? O ônus é muito grande. Sim, e converter esse sistema de esses mais de 100 bilhões de reais de assistencialismo, fazendo com que as pessoas absolutamente elas arrumem um emprego e a gente dedica esse dinheiro no emprego para juntar com o empregador, para ele complementar o salário e ali zerar o imposto do trabalhador e o imposto da empresa em relação à contratação. Assim a gente faz o quê? A pessoa se desloca de casa, a pessoa vai aprender alguma coisa, a pessoa vai servir, ela vai ganhar um valor digno, porque R$ 400 é miserável para uma pessoa.
Não dá para ela sobreviver, não paga aluguel, não paga nada absolutamente. Então o que falta é gente que não é politiqueira para resolver problemas na nação. Então uma grande questão que a gente tem que fazer é converter essa palhaçada que foi feita. De maneira nenhuma eu vou propor em cancelar isso, porque isso atrapalha também a economia. Mas o povo ficar amarrado em esmola para não crescer, essa é uma tática populista para vencer a eleição. Sem dúvida. Amarrado não, mas também não tem como abandonar esse assistencialismo num país, né? Por isso que a gente tem que promover. Nosso. Se você está há 3 décadas promovendo assistencialismo, você cortar, você mata literalmente gente. Sim. O que a gente tem que fazer é o seguinte, tem cidades, só para você ter uma noção, tem 5.570 cidades no Brasil. 2.890 tem mais gente no auxílio do que gente com carteira assinada. Você imagina esse número? É absurdo. Então, um número desse é estratosférico, a gente não tem, de fato, um governo que quer ver a riqueza do povo. O Brasil já é rico e o povo é miserável, e é culpa dos políticos. A gente tem que estimular nosso povo a empreender. Uhum. Tirando o fator corrupção, claro que eu acho que é um dos principais aqui no país, mas você acha que essa visão empresarial talvez é o que falte em um político? Ó, o político, ele entra na política por conta de poder. E muitos deles não entram para falar assim, não, eu quero roubar. Ninguém quer fazer isso. De verdade, eu acho que ninguém entra na política para isso. Ninguém. Até o cara que é dinheirista, ele não entra para roubar. Mas é corrompido de alguma maneira. Então, só que aí como ele entra e ele precisa de perpetuar o poder ou pagar favores por ter entrado, ele precisa pôr a mão no dinheiro dos outros. Aí começa a virar isso aí que a gente já conhece na República. Pelo menos 50% do caixa do governo federal, do governo estadual e de municípios é comprometido com questão de corrupção. Aí alguém fala, mas é tudo desviado? É desvio legal. Vou te dar um exemplo. Quando você pega deputados com emenda, e essas emendas é para garantir reeleição, a gente está desviando esse dinheiro. O dinheiro tem várias pessoas que não recebem repasse. Tem cidades que ficam 8 anos sem receber um repasse de um deputado. Por quê? Porque ele precisa levar dinheiro para quem vai apoiar ele. Você é contrário, então, às emendas parlamentares? Não, a emenda parlamentar é constitucional, não tem como ser contrário. Agora, a destinação que precisa ser ajustada. Eu nunca vi na história da República gente com um único deputado destinando 300 milhões, igual está tendo agora. Não faz sentido. Então, por exemplo, esse fundo eleitoral, eu sou candidato e não peguei R$1 de fundo eleitoral. E sabe o que acontece? O Lula, que é o pai dos pobres, está gastando 66 milhões só de fundo exclusivo, só de fundo especial. O partido dele tem 500 milhões de reais. Como que esses caras estão usando esse dinheiro? O fundo eleitoral todo dá 6 bilhões. A gente com 6 bilhões de reais... Não, a gente com 6 bilhões de reais, a gente conseguiria... Quanto custa uma campanha? Porque é caro. O teto da campanha de presidente é 88 milhões. Só que, assim, se fosse um país sério, investigasse todo mundo, não tem ninguém que gasta menos de 500 milhões de reais. Eles usam todas as forças dos partidos para eleger a pessoa. Palocci, na delação premiada, quando ele estava no presídio, ele falou que a Dilma Rousseff gastou 1 bilhão. 1 bilhão para ganhar a reeleição. Então, eles, por conta de poder, e não para servir o povo, eles gastam o que não existe. Inclusive, gerações vão pagar por esse rombo que o PT produziu. Rombo de trilhões. Nunca, antes dessa tropa, as corrupções eram faladas em 500 mil, 2 milhões, sim, era estourando. Aí a deles passou para 50, para 200, para bilhões de reais e no final foi fazer as contas por baixo, trilhões, só na Petrobras. Um rombo de 700 bilhões de reais com correção do dinheiro de hoje. Não faz sentido a gente não acordar e não ter gente indignada. Eu entrei na política por causa disso, por conta de indignação. Minha vida tá ganha, mas e meus netos? Se eu não tiver coragem, eu que estou percebendo, não fizer alguma coisa, como é que vai ficar a minha geração depois de mim? Sem dúvida. Vamos aproveitar então, já que você citou as próximas gerações, né? Vamos falar de educação. Quais seriam suas propostas para a educação no país? Só para você ter uma noção, a gente gasta R$1.800 por mês com presídio, com presidiário, e gasta R$400 com uma criança na escola pública. Então, se realmente tiver... A conta está errada aí. O que a gente tem que fazer é o seguinte, ir no presídio parece que virou festa, ir para a escola virou tortura. No presídio tem tudo, tratamento de dente, a criança não tem tratamento de dente na escola, mas no presídio tem. Sabe o que acontece? Está tudo invertido e o povo não está revoltado por isso. Você vai para a escola, por que está virando uma tortura? Porque... Mas está mudando, né? Desculpa te interromper, mas eu não sinto mais o brasileiro tão apático, assim, eu acho que... É assim, ó, se eu for pegar a história, eu queria que você tivesse certa nisso. A sua percepção, na verdade, está certa porque ela é a sua percepção. Mas a realidade está um pouquinho distante. Vou te falar por quê.
Porque o povo só dá aquela explosão que deu em 2014 só de 28 anos em 28 anos. Você vai pegar na história, o povo vai levando, 3 décadas até... Isso é histórico do Brasil. Então, quando você olha ali, você vê o movimento direto já. Aí você vai analisar, essa compulsão social só acontece de 30 em 30 anos, o povo aceita. Se não aceitasse, o Lula não estava em primeiro lugar nas pesquisas, não faz sentido. Essa semana, eu tive filmando dentro dos ônibus e conversando com as pessoas. E um senhor tava lá, eu tô em dúvida quem vai votar. Eu falei, você não tá em dúvida, você vai votar no Lula, né? E ele tal, eu gosto dele. Eu falei, mas se o tanto de dinheiro que ele roubou, ele falou, ficou comprovado. Eu falei, gente, peraí, deixa eu te mostrar aqui no celular, devolvendo o dinheiro da Petrobras. Como assim? Você tá inventando uma loucura dessa? Como que você tá me perguntando isso? A mentalidade do povo é muito difícil. Qual a sua avaliação do 7 de setembro? O que você achou das manifestações? Eu acho que foi assombrosa a quantidade de gente na rua. Mas a grande mídia, ela é muito interessante. Eu não vi em nenhum lugar falando a quantidade de pessoas que estavam lá. Eles ficam avaliando a fala do presidente. Viraram militantes, na verdade. Quando o Lula fala alguma coisa errada, está escrito Lula derrapa. Quando o Bolsonaro fala alguma coisa, aí o Bolsonaro é genocida, é machista, é não sei o quê. Apesar que o Bolsonaro não é flor que se cheire, né? Se ele me representasse, eu não sairia candidato à presidência. Mas uma coisa eu já percebi, é tudo manipulado. Então o sistema ele é muito bem feito, né, para não funcionar. E ai daquele que se levanta contra. Então o 7 de setembro está de parabéns, trouxe o coração lá do Dom Pedro para passear aqui. Eu não consigo entender a lógica disso, mas eu mesmo estava sobrevoando, estava de helicóptero ali na Paulista, eu vi muita gente. Eu sou produtor de grandes eventos, vi a Folha de São Paulo falar que tinha 50 mil, lá não tinha menos de 500 mil pessoas na Paulista. Eu tenho vídeo no meu celular aqui, eu filmei lá de cima. Então é uma vergonha a informação no país, inclusive eu fico alegre de estar recebendo esse espaço aqui e poder falar de fato o que está acontecendo. E o Brasil não vai bem, não falo pela economia, eu falo pela direção que o país está tomando. A política ela tem sido um instrumento de enganar o povo ao invés de promover o povo. Um político, ele é um rei ao invés de ser um funcionário. Então tem alguma coisa errada aí. É uma pena no 7 de setembro a gente continuar escravo, a gente continuar dependente. A gente garantiu nossa dependência de Portugal, mas a dos políticos a gente não consegue livrar deles. Vamos falar um pouquinho de saúde também, né? Viemos aí de 2 anos, um pouco mais até de pandemia, agora né, a situação é um pouco melhor, mas quais são suas propostas em geral para a saúde? A saúde é o seguinte, tem 140 milhões de usuários no SUS. E tem gente que pede agora para fazer a cirurgia, leva 7 anos para fazer. Não faz o mínimo sentido a gente ter um povo doente não produz. Aqui no estado de São Paulo foi testado uma coisa que a gente vai levar para o país inteiro, que é o quê? A gente pegar a ociosidade de hospital privado. Só que, como o SUS inteiro não é digitalizado, não é virtualizado, eu falo que só um grande passo desse de virtualizar o SUS já pode marcar consulta sem ficar na fila, dormindo na fila, igual acontece em várias cidades, em santas casas, aí em cidades brasileiras. A gente pode muito bem, e a gente tem dinheiro para isso, entregar medicamento na casa da pessoa, tudo ser digitalizado. A pessoa colocar lá que vai fazer uma cirurgia, ela ser avaliada por lá. Fazer o telemedicina, usar só a virtualização já muda a questão da saúde inteira. A pessoa ser avaliada por médicos à distância, que dá para fazer essa avaliação. É a mesma coisa da pessoa chegar na sua frente, 80% dos casos por telemedicina consegue... Foi o modelo que a gente experimentou, né, agora durante a pandemia. Agora o negócio mais forte de todos é usar a ociosidade do hospital privado. Sai mais barato para o governo do que bancar o SUS. Foi assustador aqui em São Paulo. Então, assim como um político chamado Lula usa o Ciro Libanês, o Bolsonaro usa o Albert Einstein, sendo funcionários públicos, você também pode usar. Então, não tem vaga na rede pública, pega a rede privada, que é muito ociosa, e a gente compra a ociosidade, aí faz um voucher de saúde. Essa é uma das propostas no plano de governo. Entendo, interessante. E vamos falar um pouquinho de segurança também, né? A gente aqui em São Paulo, você é nosso vizinho aqui em Alphaville, né? Sim. A gente mora numa região relativamente privilegiada e tal, mas a segurança é um problema sério em São Paulo e no país todo. Sim. Quais seriam suas propostas? A primeira delas, vou parecer o Enéas repetindo a mesma coisa. A gente precisa virtualizar a questão das polícias. O que é isso? Hoje um policial federal, quando ele vai fazer uma consulta de boletim de ocorrência, que é registrado lá na Polícia Militar, ele não tem acesso.
Então você imagina, você está investigando, aí você vai puxar um boletim de ocorrência, o sistema da federal não está interligado. Ah, não é tudo unificado. Não, nenhum. Então ele tem que usar network com o amigo que está lá para... Ah, pelo amor de Deus. A Polícia Federal vai liberar um porte de arma e ele não consegue ver a vida do cara. Por quê? Porque não está interligado. Então, unificação de todos os sistemas de segurança. Segundo, a gente tem que voltar a fazer o policial ser um herói. Daqui a uns dias não vai existir mais isso. Principalmente o policial militar, ele é muito desmotivado, né? Agora imagina colocando uma câmera no peito dele. Sim. O que a gente precisa é o seguinte, pegar essa câmera e colocar no cara de semiaberto. A gente tem que pegar a mesma câmera para não jogar dinheiro público fora, que foram bilhões de reais essas câmeras. A gente tem que colocar na cela, para a gente ficar investigando, deixar o cidadão assistindo esses vagabundos na cela. A gente tem que colocar no semiaberto, a saidinha já acabou. Mas a segurança pública é um negócio muito simples. A raiz para resolver esse problema chama-se fronteira do Brasil. Todo mundo fica discutindo, vamos liberar as drogas. Não faz isso, você tem que fechar a fronteira, porque o problema do Brasil chama-se arma. Mas as fronteiras, como que fecha as fronteiras? Com tecnologia. Deixa eu te falar, toda vez que você me perguntar alguma coisa, eu que sou tecnológico, eu invisto nisso, eu vou te falar, vai ser tecnologia, vai ser virtualização. Não vamos fazer um muro de 8 mil quilômetros, não faz sentido, porque alguém vai pular o muro. Mas tecnologia eu quero ver. Você usar drones que voam o tempo inteiro, não tripulado. Você colocar sensores, você colocar cercas elétricas que são invisíveis, tudo com laser. Aí você fala, não precisa de muro, não. Não, a pessoa passou área 1, passou área 2, área 3, o avião da FAB já cola. Tudo com tecnologia, não precisa ficar o dia inteiro com o avião lá. A gente tem um problema de fronteira gigantesco. São 580 cidades que fazem a fronteira seca do Brasil, 580. O Brasil tem 16 mil quilômetros de fronteira. 8 mil é por terra. Então esses 8 mil quilômetros de fronteira é onde a gente tem o maior problema, onde entra droga, onde entra contrabando, talvez os brasileiros não saibam. Mas o contrabando é um problema maior que o das drogas. Contrabando de cigarro, de materiais e de eletrônicos e tudo. Então é alimentado um sistema por falta de vigilância. Então a gente tem que potencializar a fronteira para fechar a arma. Essa entrada de arma seca o crime organizado. Aí, consequentemente, a droga vai perdendo a potência do jeito que ela está. Do jeito que vai caminhando aí, se ninguém olhar para isso, o Brasil, os nossos filhos estão fadados a ser maconheiros, a serem drogados e a cometer crime para sustentar esse tipo de coisa. A gente tem um tempinho ainda, vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente, então, se você tem alguma proposta relacionada a isso. Sim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é proteger floresta. Todo o país tem que ser produtivo. Então você olha para uma fazenda, a fazenda não está produtiva, tem que aplicar um método que é não produz, vai pagar mais imposto. Quanto mais você produz, menos imposto você paga. Então, por exemplo, se uma fazenda, eu tenho fazenda aqui em São Paulo, você tem gado nela, a área está sendo produzida, porque o gado está comendo capim, então está produzindo. Você está plantando floresta, eu tenho floresta de eucalipto, né, que é para ser arrancada e replantada. Reflorestamento. Reflorestamento. O que você faz? Você está sendo produtivo na área. Você está plantando, eu também planto milho. Você está plantando milho, está sendo produtivo. Você está fazendo nada nesse negócio? Não. Então você vai pagar mais imposto. No Amazonas, para você ter uma noção, na Amazônia em geral, foi detectada 1.200 pistas de pouso irregular. O que significa isso? Tem gente extraindo coisa ali, está desmatando a floresta de forma irregular, está tirando minério ali e roubando o país. Então, de várias formas. O que a gente tem que fazer, já está detectado as 1.200 pistas, é descer com dinamite, estourar e já plantar coisa ali e já tirar essas formas. Tem como ser muito ágil nisso, mas aí eu te falo de novo, é com tecnologia. Tá certo. Marçal, muito obrigada pela sua entrevista. Vou te fazer uma pergunta agora, pessoal, curiosidade minha. Tá. Você já citou que entrou na política por qual foi a palavra que você usou? É uma indignação. Indignação, sim. Exatamente. Mas você é um homem muito bem-sucedido, sabe? Você acha que vale realmente a pena entrar para a política? Me pergunto sempre assim, você já tem tudo. O Dória, por exemplo. Foi o quê? Inocente? Não, é assim, eu acredito que o Dória ele poderia ter contribuído muito, só que não tem espaço para quem é empreendedor. Porque ali a política você sabe como é, ali para você... mas alguém vai ter que pagar o preço. Me perguntam sempre assim, mas você já tem tudo, para que você quer mexer com isso? É claro que se eu tivesse tudo, eu não ia mexer com isso. Eu não tenho um povo que é próspero, eu não tenho... O nosso país é o mais rico do mundo, só que por ficar mentindo pro povo, a gente vai ficar com esse negócio sempre escondido. Eu acredito de verdade que até o final dessa década o Brasil vai se tornar a nação mais próspera da Terra. Só que se não passar dentro da cabeça do brasileiro, não tem como fazer isso. Então se eu tivesse tudo de verdade, eu não ia mexer com isso. Não faz sentido, é só prejuízo.
De tanto dinheiro que eu investi, todo o tempo que eu coloquei e o tanto de dinheiro que eu deixei de ganhar mexendo com política, eu entendo o que faz uma pessoa virar corrupta. Porque imagina que não tem e entra devendo os outros. Ela tem que, além de pagar os favores, tem que se sustentar lá dentro. Então precisa de gente boa. Inclusive eu finalizo falando que, assim como foi com o Silvio Santos, quando você vê alguém que tem brilho, alguém que é empreendedor, alguém que é forte, ele é tentado, né? Ou tentam corrompê-lo. E aí eu lembro muito bem que o Silvio Santos ia vencer aquela eleição. Inclusive eu deixo um fato histórico aqui que eu ouvi da boca do próprio Fernando Collor de Mello. Isso eu ouvi dele. Ele falou, eu derrubei o partido do Silvio Santos, porque eu sabia que ele ia ganhar. Agora você imagina o rumo do Brasil. Se ao invés do Collor ter assumido ali, em 90, tivesse assumido o Silvio Santos, o que a gente ia ter no país? A gente ia ter um empreendedor que ia mudar o rumo desse país. A gente nunca teve um empreendedor de verdade, que é gerador de riqueza, que preocupa e que gosta de gente. Se a gente tiver isso, eu tenho certeza que esse país vai dar um salto. Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista. Você. Imagina, a gente que agradece. É um Obrigado. prazer. Só reiterando que todos os candidatos à presidência foram convidados e até o momento apenas Ciro Gomes, do PDT, e Pablo Marçal, do PROS, aceitaram gentilmente nosso convite. E esse foi o nosso Alpha News. Aqui sua opinião é fundamental. Participe, mande sugestão de pauta, críticas ou até mesmo elogios através do nosso WhatsApp 942470505. E não deixe de seguir nossas redes sociais, Alpha Channel TV no Instagram e Facebook. Obrigada pela sua companhia e até mais.